do nosso Parabólica, e hoje nós estudaremos um pouco sobre as 7 constituições do Brasil. Por que é importante estudar isso? Porque as constituições elas refletem o momento do poder no Brasil. A Constituição é como se fosse um parâmetro para a gente entender quem mandava e quem desmandava no Brasil em determinado período. Então é importante que a gente saiba pelo menos a característica para contextualizar, porque isso vai facilitar demais o nosso estudo de história do Brasil. Tudo bem? Então vamos começar pela primeira, que foi de 1824, período do primeiro reinado de Dom Pedro I. Eu vou deixar um link na descrição falando um pouco sobre como foi esse governo do Dom Pedro I. Se você não assistiu, vai lá e assiste depois que você terminar esse vídeo aqui. Essa Constituição dava o poder a Dom Pedro I inicialmente como um líder religioso, era o famoso padroado. A igreja no Brasil era subordinada ao Estado, ou seja, Dom Pedro I chegava a ser até um líder religioso aqui no Brasil, praticamente. E ela também definia os 3 poderes, executivo, legislativo, sendo com deputados eleitos pelo voto indireto e senadores também, só que assim, e muitas vezes escolhidos pelo próprio Dom Pedro I de maneira vitalícia. Isso significa que eles ficavam para a vida toda. E o poder moderador, que dava o direito do Dom Pedro I subir em cima dos outros poderes e governar. Então essa Constituição ela definia 4 poderes. Quem podia votar era só rico. Quem podia ser eleito como no poder legislativo era só rico. E acima de todos estava o Dom Pedro I. Então ela mostra que nós temos ainda um passado colonial muito presente, porque o líder do Brasil, Dom Pedro I, era português. A próxima Constituição do Brasil, a segunda Constituição, vai ser de 1892. Ela vem junto com um período republicano após a proclamação da República por Marechal Deodoro da Fonseca, lá em 1889. E qual que é a característica importante dela? Ela tenta romper com esse passado colonial, mas ela não rompe com a elite agrária brasileira, que ela define que agora o voto é para homens acima de 21 anos de idade, independente da renda, só que tem um probleminha aí, o voto será aberto. Era uma maneira que a elite agrária tinha de poder controlar o seu eleitorado. Então assim, a maior parte dos eleitores brasileiros estavam na zona rural e eram empregados e funcionários de fazendas da elite agrária brasileira, principalmente quando a gente fala ali da política do café com leite. E assim, os seus patrões conseguiam dominar o voto dessas pessoas, de seus empregados. É importante lembrar também que era preciso ser alfabetizado para votar nesse período. Só que qual vai ser a questão? Muitas vezes a pessoa ela não sabia ler nem escrever, mas ela sabia escrever só o nome. Isso funcionava como uma manobra para a elite agrária e eleger os seus próprios representantes. Outra Constituição importante agora foi a de Getúlio Vargas, de 1934. Essa Constituição tentou romper com a elite agrária. Vargas foi pressionado para criar essa Constituição. Foi uma Constituição que deu direito a eleições de 4 em 4 anos, com voto universal, significa secreto e universal, significa que as mulheres começaram a ter o direito ao voto. Mas você não pode se enganar que o Vargas deu de presente o voto para as mulheres. Isso foi uma conquista feminina. O Vargas ele acabou cedendo a diversas pressões da sociedade brasileira carente, essa sociedade que estava prejudicada porque sempre a elite mandava no poder. Em 1937, o Vargas deu um novo golpe de Estado e ele assumiu o poder agora de maneira ditatorial. Por isso ele fez uma nova Constituição, que é chamada de Constituição Polaca. Significa que nós agora estamos influenciados pelo regime fascista da Itália e nazista da Alemanha. Está suspenso o direito ao voto executivo e agora todos os poderes se concentram na figura do ditador Getúlio Vargas. Foi colocado aí como o grande pai da nação. Em 1945, Vargas caiu. Em 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra iniciou o período aqui no Brasil da República Populista, onde os presidentes eles vão ter um caráter mais ligado ao povo e democrático também. Então era preciso fazer uma nova Constituição. Essa Constituição, Constituição Liberal de 1946, feita no governo do Eurico Gaspar Dutra, ela colocou o Brasil nos moldes da democracia. Então, nesse período, a gente está vivendo um período internacionalmente de Guerra Fria, ou você se ligava ao lado dos Estados Unidos, o capitalismo, ou você se ligava ao lado da União Soviética, que era o socialismo. Essa Constituição definiu que nós teríamos mandatos de 5 em 5 anos, com voto universal, olha a volta do voto universal aí, né? Sem direito à reeleição. Então, é uma Constituição democrática, o que reflete o período da época. Após esse período, nós temos uma nova Constituição. Estamos vivendo agora o período de ditadura militar desde 1964.
Em 1967, através do Ato Institucional número 4, nós tivemos o chamado para uma Assembleia Constituinte que nos deu uma Constituição focada no período militar, onde a centralização do poder seria para os militares. Uma das suas maiores características era viabilizar a Lei de Segurança Nacional, que permitia com que os militares perseguissem qualquer pessoa que não compactuasse com a sua política. E a última, a que a gente está vivendo hoje, que é a Constituição de 1988, feita pelo governo Sarney na nova república pós-ditadura militar. Ela tenta acabar com esse passado centralizador da ditadura militar e viabilizar uma lei que atendesse todas as necessidades da sociedade, como um todo mesmo. Por isso ela é chamada de Constituição Cidadã. É nessa lei que a gente vai definir que os mandatos presidenciais serão de 4 em 4 anos, ainda sem direito à reeleição, porque a reeleição será adquirida no ano de 1996 com a emenda constitucional. Por ser uma carta magna chamada Constituição Cidadã, ela definiu então que o racismo será um crime inafiançável. A gente vai ter também a demarcação de terras indígenas e de terras quilombolas. Por isso que ela é chamada uma lei para todos, uma lei cidadã. Então ela é uma lei mais flexível, é uma lei democrática, e a gente vive até hoje ela com incorporações de novas emendas e tudo mais. Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Curte, compartilhe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e aguarde mais atualizações aqui do nosso canal Parabólica. Foi um grande prazer e tchau!